Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em João, no capítulo 6, no versículo 60. Amém? Nós vamos falar aqui que o discípulo estava abandonando Jesus, por ele dizer a verdade, por ele estar disciplinando a eles, né? E nós vamos ver aqui no versículo 60. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-lo? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu? Onde estava antes somente o Espírito da vida? Natureza humana não realiza coisa alguma. Então Jesus estava aqui dizendo para os discípulos, né? Ele falava com as palavras muitas vezes dura para ensinar os discípulos, porque Jesus o amava, ou seja, Jesus, ele ama e ele vai disciplinar, ele vai cuidar. Então, o amor a cada um de nós, muitas vezes a disciplina dele, naquele momento, vai gerar o desconforto. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Porque Jesus, ele nunca falava palavras vazias, ele falava aquilo que Deus aliviava, que Deus colocou. Dessa maneira, o Espírito Santo trabalharia, né? Então, ele sendo guiado por Deus, aquela palavra ali era o momento certo, era assertivo ali. Ali, através daquelas palavras, seria algo para mudar a vida deles, né? E não para afundar, porque a palavra de Deus nunca é para afundar. Palavras vazias, ela afunda, né? Mas a palavra de Deus não, ela é espírito e vida. E Jesus, ele foi enviado por Deus e ele falava as coisas do alto, não as coisas da terra, ou seja, era o Espírito que dava vida. O que estava falando iria gerar vida para os discípulos, porque eles colocando em prática, em tudo eles iam ter êxito. Ou seja, ele não teria uma vida de ruína, mas uma vida de paz. Uma vida que eles pudessem deixar de vida, mas Jesus, a palavra dele era de vida. Então, o Espírito vai confrontar a carne, e a carne, naquele momento, vai manifestar, não vai aceitar, ou seja, o demônio vai manifestar, porque é algo que vai mudar, que vai transformar, e o diabo sabe, né? Mas Jesus sempre falava com sabedoria, né? Com entendimento. Então, naquele momento, né, Jesus, sabendo que seus discípulos já estavam reclamando, Jesus queria saber o que estava ofendendo ele, porque a palavra que saía dele vinha do Pai, né? Então, o que pensaram se vir o Filho do Homem subir no céu? Onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creem em mim. Então, Jesus estava dizendo, olha, se vocês crêem nessa palavra aqui, vocês vão ter vida, né? Se vocês não crêem, vocês não vão ter vida, né? Porque eu vim para iluminar a vida de vocês. Eu vim para que vocês tenham vida, né? E aqui ele vem dizendo assim, mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Então Jesus já sabia nos corações ali, porque o Senhor sonda mentes e corações, né? Ele já sabia quem não estava aceitando, né? Não estava acreditando na palavra de Jesus. Por quê? Porque os corações estavam incrédulos. E um coração incrédulo, ela é uma barreira que impede de Jesus operar, de Jesus entrar e fazer morada, de Jesus entrar e fazer aquela transformação. Então a incredulidade estava ali, né? Quem não estava acreditando não ia ter vida, porque quem crê em Jesus será salvo, passará a ter vida, e quem não crê vai ficar com o véu ainda no seu rosto, porque não está crendo na obra, não está crendo no Senhor. Então, se eu creio, o véu é rasgado para mim. Eu passo agora a enxergar
acreditar e a viver uma nova vida. Agora, se eu fecho o coração, não estou acreditando, não estou abrindo a porta do coração, né? Eu estou dizendo que não quer que Jesus entre, não é verdade? E Jesus também já sabia quem iria trair ele, né? Ou seja, Jesus já estava ali já, né? Olhando os corações dele. Então, para Jesus disciplinar eles, né? Para Jesus muitas vezes dar aquela palavra que era dura, uma repreensão, uma disciplina, era porque já sabia quem estava precisando, né? E que o diabo iria aprontar, que as pessoas iriam fazer. Então, Jesus nunca falava sem propósito, tudo era com propósito. E disse, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Então, se você crer, você está crendo no Pai. Se Jesus me deu você, vocês vão continuar me seguindo. Agora, se vocês preferirem fazer a sua vontade, vocês vão andar por si mesmos. Porque quem ouve minhas palavras e crê, acredita, vai me seguir, né? Vai me seguir. E neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e abandonaram. Jesus falava a verdade, ó, queira vocês ou não, essa é a verdade, é o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vem através de mim, nunca vai chegar ao Pai. Por sua porta, o seu caminho para você chegar ao Pai. Ou seja, eu estou falando a verdade. Se vocês quiserem aceitar, vocês vão continuar andando comigo. Se vocês não quiserem, vocês já estão fazendo a escolha de vocês. Vocês já estão escolhendo o caminho que vocês querem andar. Ou é vocês que têm o poder da decisão, né? A salvação está nas suas mãos. É você que escolhe o caminho da vida e o caminho da morte, né? Então, em outras palavras, eu não vou segurar vocês. Vocês têm me ouvido, agora é a escolha de vocês. E vocês vão seguir, ver o que vocês querem, né? Porque só há benefícios em seguir a verdade, em andar na verdade. É ter vida, dias melhores, felizes, ter a sua salvação. Agora, fora de mim não há vida, não há luz, né? Vocês terão dias difíceis. E aqui vem dizendo assim, então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Ué, vão ficar aqui aquele que crê, acredita em mim. Agora, quem não crê, nem adianta ficar perto de mim. Quem não crê naquele que me enviou, está perdendo tempo aqui, né? Está perdendo tempo de ficar aqui, não querendo e não aceitando que o Pai está em mim. Então, vocês estão perdendo tempo aqui, ó. Quem mais vão ficar? Você vai ficar, mas não vai ficar? Então pode ir. Porque não adianta ficar do lado de quem vocês não estão dando crédito, não estão confiando. Tá como a onda do mal, ou seja, a incredulidade está aí. Daí também vai impedir vocês de ver a glória de Deus, de ver essa transformação. Então, não me siga. Siga se vocês têm a certeza, se vocês creem. Se vocês não creem, não me sigam, né? Para não perder o tempo de vocês, né? Só fica do lado de alguém aqueles que creem, que sabem da integridade, que sabem da lealdade, que sabem do caráter, né? E ele vem dizendo assim, Simão, Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Ó Senhor, o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então Pedro ele falou, Senhor, para onde nós vamos se só o Senhor tem palavra da vida eterna? Então esse estava querendo dizer que estava crendo em Jesus. Que Jesus é que tinha a palavra de vida. E que ele não iria sair e abandonar Jesus. Nós cremos e sabemos que o Senhor é santo de Deus. Então, quem crê vai manifestar. Vai expressar o amor. E Pedro expressou aqui que queria andar com o Senhor porque ele tinha a palavra da vida, né? E aqui vem dizendo assim, Senhor Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de você é o diabo.
Então Jesus falou claramente, ó, eu escolhi vocês 12, né? Mas um de vocês é o diabo. Imagina um monte de discípulo. Jesus falou assim abertamente e claramente, né? Imagina como é que os discípulos naquele momento devem ter ficado. Ué, se Jesus está dizendo que um de nós é o diabo, quem será? Né? Ficaram tudo assim, né? Com os olhos assim. E aí vem dizendo assim, ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariote, um dos 12, que mais tarde o trairia. Então nós sabemos que quem era o traidor, que iria ser o traidor, ia ser o Judas, né? Então você vê que Jesus já sabia e Jesus deixou os discípulos em alerta. Ó, no meio de vocês tem um diabo aqui, ó. É um diabo, é um traidor. É aquele que, ou em outras palavras, vai me dar um beijo, né? Vai me dar um beijo, não vai parecer que é contra mim, né? Vai parecer que é por mim, mas é o diabo, né? É um enviado do diabo que está aqui, mas faz parte desse processo, faz parte para a obra que vai ser realizada mais à frente, né? Então, vou ficando só nessa passagem aqui mesmo, que Jesus nunca abandonou o barco. Jesus nunca abandona os seus filhos, né? Jesus tem compromisso com aqueles que são leais a ele. Então, diante das adversidades, diante das lutas, né? Que muitas vezes você se encontra aí sozinho, nessa batalha, nesses desafios, e aparentemente parece que você está sozinho, mas Jesus está no seu barco e ele muitas vezes está olhando a sua reação, como você vai sair, se você vai se desesperar, ou se você vai clamar, buscar, confiar, não ter medo, vai agir a fé, né? Jesus está nos observando, né? Assim como o inimigo também está nos observando. Não é verdade? Nós sabemos que Jó estava sendo observado pelo inimigo, pelo diabo, né? E o diabo nos observa de noite, em todo momento, assim como o Senhor também nos observa. E há uma proteção, há muralha de fogo nos guardando, nos protegendo, né? Então, Jesus nunca vai deixar aqueles que estão de mão dada com Ele, daqueles que estão unidos a Ele, a sua palavra, né? Quem larga Jesus é aqueles que são rebeldes, aqueles que não querem obedecer, que não querem ter a disciplina, né? Que não querem agradar a Deus, querem agradar a si mesmo. Então, para agradar a Deus, você muitas vezes vai negar você mesmo, as suas vontades, ou seja, você não vai fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Porque Jesus mencionou aqui que somente o Espírito dá vida, né? Só o Espírito dá vida. Então, o caminho da vida vai gerar vida eterna, né? Largar Jesus, né? É andar na escuridão. E as pessoas, elas não querem ser guiadas pelo bom pastor, mas elas querem ser guiadas por si. E lá na frente, ela vai ver que fez uma péssima escolha, né? Então, diante da adversidade, das lutas, que muitas vezes enfrentamos, o Senhor continua de mão dada, nos guiando, nos conduzindo, né? No lugar que Ele quer para que nós não venhamos a tropeçar, né? E agora imagine sem Jesus, na escuridão, não sabendo o caminho que está diante de você, se tem um buraco, se tem pedra, e aí vai tropeçar e vai cair. Aí o que acontece? Não vai conseguir chegar ao destino aonde quer, porque não enxerga, mas é a escolha que a pessoa teve. Porque o pecado gera morte, ruína. O distanciamento de Deus faz você ser amigo do mundo, inimigo de Deus, né? E Jesus nos ama, Ele não quer que nenhum de nós se perca no caminho. Mas o diabo, sim, ele quer mudar a identidade daquele que Deus criou. Ele quer mudar
né, a identidade. Ele não quer que os filhos de Deus sejam obedientes, que os filhos de Deus sejam salvos. Então ele vai trabalhar, ele vai agir. Se a pessoa não estiver firme na palavra de Deus, a identidade dela não é mais de Cristo, mas é a identidade do inimigo. Porque uma casa vazia, um coração vazio, é a porta para o inimigo liderar, para o inimigo colocar a identidade. Tudo que Deus quer é que venhamos acertar o alvo, é que continuemos na caminhada, que continuemos, né, andar em espírito, né? Deixa eu ver aqui a palavra aqui. Tudo que Deus quer é que venhamos permanecer nele, né? Venhamos permanecer unido a ele, né? Fazendo a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, né? O apóstolo Paulo, ele disciplinava o corpo dele como atleta. Ele estava treinando o espírito dele no mundo espiritual. Por quê? Esse treinamento no mundo espiritual ia gerar crescimento, amadurecimento espiritual. Ele não seria menino, seria já maduro. Quando nós, né, éramos crianças, depois adolescentes, aí vai mudando, né, a fase, você tinha o seu tom de falar, você agia de acordo com a sua idade, né? Você até chegar à maturidade, né? Aí é assim na presença de Deus, né? Você vai engateando, você vai tomando leite, você vai aprendendo, vai exercitando o que está aprendendo, praticando, até quando as lutas, a adversidade vêm, você começa a colocar em prática a palavra, você vai vencendo os desafios, as barreiras com a palavra de Deus. Então, diante da dificuldade, você começa a ser treinado, a sua fé, você começa a amadurecer, né? Você começa a estar maduro diante da situação, ser mais forte, né? Então, você está crescendo, você não está falando mais como menino, né? Você está amadurecido. Então, é isso que tem que acontecer na nossa vida, cada etapa, cada momento, nunca retroceder, nunca ficar parado agindo como menino espiritualmente, né? Então, quem não aceita o que Deus fala e quer para a sua vida, tá agindo como menino, né? Tá agindo como menino. Criança muitas vezes não quer obedecer o pai e a mãe, né? Então não vai aceitar muitas vezes a disciplina. Se a mãe e o pai não continuar ali, puxando, falando, o filho vai fazer o que quer. Então Jesus, ele vai continuar mesmo ali falando, até o filho aceitar, até o filho tomar uma posição, né? Então todos têm oportunidade, né? Mas a Bíblia diz assim: não deixa para amanhã o que se deve fazer hoje, né? Então, esse é o tempo de cada um mudar. A mudança que Deus quer é a mudança que vai gerar a vida. É a mudança da decisão de fazer o que é certo, né? De fazer o que é certo. De fazer o bem, não o mal, né? Então, aqui a Bíblia está dizendo que somente o Espírito dá vida, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, né? Aí ele disse assim, ó, na natureza humana não realiza coisa alguma. Jesus está querendo dizer, ó, essa natureza humana que vocês estão escolhendo aí, não vai produzir nada, não vai realizar nada, porque vai gerar morte. Porque a palavra que eu estou dizendo para vocês, ela gera vida, ela são espírito e vida. Então, quem ouve está sendo um filho sábio, prudente, que depois vai colocar em prática, vai começar a ver os resultados, vai começar a ver a manifestação do meu poder, em nome de Jesus, em outras palavras, né? Então, abandonar Jesus é lá na frente ver a sua casa sendo devastada, essa é a verdade. Porque uma pessoa que não tem Jesus, né,
ela não sabe usar o direito dela. Ela vive conforme ela quer, né? Mas quando a pessoa passa a conhecer seu direito, conhecer o Senhor, ela vai agir de acordo com a palavra de Deus. Ela vai firmar sobre o alicerce, né? Ela vai permanecer no Senhor, né? A casa que ela vai construir, a intimidade que ela vai construir, vai ser intimidade baseada sobre a alicerce que é o Senhor Jesus, né? Então, quando vem as tempestades, os dias difíceis de adversidade, essa casa que escolheu a boa parte, que escolheu Jesus, que escolheu estar firmada sobre a rocha firme, ela não vai ser devastada. Vai vir um vento, a tempestade, o alagamento, mas essa casa não vai ser levada. A vida dela não vai ser uma vida de desgraça, não vai ser, ela não vai desabar. Por quê? Porque essa casa teve alicerce e Deus está cuidando, está guardando, né? Então, a diferença daqueles que... a diferença daqueles que têm o Senhor, o amor, o cuidado, o zelo que Deus tem, né? Então, uma má escolha vai ser uma vida de destruição, vai ser os dias de tormento, ou seja, vai ser um dia ao qual o Senhor vier buscar os seus escolhidos e aqueles que estão afastados não vão conseguir ouvir a voz de Deus, né? E assim vai ficar. Então, se você não quer ficar, você vai agir com inteligência. Você vai colocar sua mente para raciocinar, vai fazendo a escolha certa. A escolha que vai gerar vida e salvação. Em nome de Jesus, quem tem o poder e domínio de todas as coisas é o Senhor. Um dia estamos aqui, outro dia já está acontecendo a devastação. Está acontecendo a inundação, em outras palavras. Tudo é no piscar de olhos, tudo é muito rápido. Ninguém espera, né, o pior, mas o Senhor disse: eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém... Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que a palavra de Deus falou no seu coração, porque no meu falou também, em nome de Jesus. Então, nós sabemos que unido ao Senhor, nós tornamos um só espírito com Ele. Agora, se nós largarmos a mão do Senhor, o que vai acontecer? Você vai andar e vai tropeçar, né? E Deus, Ele não quer que nenhum de vocês se perca. Ele quer que todos andem no caminho que gera vida. Ah, mas eu estou andando no caminho que gera vida, eu não me desviei, eu estou obedecendo, eu estou igual Pedro, reconhecendo, né, que Jesus tem a palavra de vida eterna. Sei que o Senhor é o Filho de Deus, como nem Pedro está falando, que é o Filho de Deus enviado por Deus. Amém. Se você está aí com a sua aliança firmada no Senhor, glória a Deus. Continue cada vez mais fortalecido, fazendo o que é certo, né? E colocando em prática e abençoando aqueles que estão longe do caminho do Senhor, né? E orando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que Deus venha trabalhar no coração deles, quebrantando para que no momento certo Deus vai colocar você para falar a palavra dele, ou até enviar outras pessoas para falar da palavra dele e assim ser abençoado, liberto e alcançado pelo poder de Deus, né? Então, né, eu vou ficando por aqui. Somente o Espírito da vida, né? Se você está firme, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Agora, se você não está bem, está como a onda do mar, que gira de uma parte para outra, duvidando se você deve permanecer nesse caminho, se deve permanecer longe do Senhor, fazendo suas vontades. Eu digo para você que Deus quer que você acerte,
Você está aqui não por acaso, você está aqui para ouvir a disciplina de Deus e para ouvir que Deus escolheu e não te fez para ser filho desobediente. Ele fez com propósito, Ele fez para você adorar Ele, para servir a Ele, para glorificar o nome dEle. Ele te fez para ser salvo e para você ajudar, salvar também. Então, não seja desobediente. Volte para o Senhor enquanto há tempo, em nome de Jesus, para que seus dias não sejam de ruína e de morte. Em nome de Jesus. Deus o ama, por isso Ele está disciplinando. Em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar vocês que tem vídeo novo no canal, Mensagem do Coração de Deus. Se você, primeira vez aqui no canal, se inscreva no canal, deixa a sua curtida, ative o sininho, opção todas, para que todas as vezes que eu entrar com algum vídeo, até ao vivo, vocês vão ser notificados, amém? Essa interação aqui da plataforma digital, ela é necessária porque o YouTube está entendendo que vocês estão gostando do conteúdo, é relevante e abençoador. E assim nossos vídeos não ficarão travados em nome de Jesus, amém? Lembrando que tem aqui a postagem comunidade, vocês leem aí no YouTube comunidade, lá eu coloco o link dos vídeos, informações eu coloco por lá, e quando eu não gravo o vídeo eu coloco mensagem por escrito, mensagem, eu coloco hora da leitura bíblica ou versículo do dia por escrito. Aí vocês podem ver lá a palavra que está lá por escrito e a bênção do Senhor vai estar através da leitura lá, não dos vídeos, né? Eu gravo 3 vezes o vídeo durante o dia, né? Que eu vou postando no decorrer dos dias. Tudo para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e oremos pelo Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.